Nesse semestre em especial, a gente teve vai ter a visita de um ex-aluno do nosso curso de Economia, que, curiosamente, ficou interessado em assistir a aula magna, mandou um e-mail, e a gente falou, Vitor, você só pode assistir com uma condição, você faz a abertura e conta rapidinho a sua história aqui no INSPER, para que os alunos se inspirem e vejam essas histórias de sucesso. O Vitor Miranda se formou ano passado, está trabalhando hoje na AB InBev, lá na Bélgica, na área de suprimentos, uma área super bacana, que dá uma bela visão sistêmica das empresas. E ele vai falar um oi para vocês, e depois ele apresenta o Cláudio Haddad, o nosso presidente, que vai, por sua vez, apresentar o nosso convidado especial, o professor Vicente Falcone. Vitor. Obrigado, Carolina. Bom dia, boa tarde a todos. Meu nome é Vitor Miranda. Me formei ano passado, em julho de 2012, em Economia aqui no INSPER. Então, queria dar as boas-vindas a todos vocês. Tenho certeza que vocês estudaram bastante para entrar na faculdade. Não vão se arrepender de nada disso. E vão aproveitar muito esses próximos anos que vocês vão ter aqui pela frente. Vou contar rapidinho assim, algumas dicas que eu acho que vale a pena, que eu aproveitei mais aqui na faculdade. Eu acho que logo que você entra, tem aqueles 3 primeiros semestres base, são fundamentais tanto para a administração quanto para a economia. E é aquela parte que você é super novo, é bicho, entrou na faculdade. Então, acho que o foco tem que estar nas disciplinas que estão sendo ministradas nos 3 primeiros semestres, participar de alguma organização estudantil. Então, tem o GAS, tem o diretório acadêmico, a atlética, vale super a pena, você conhece mais pessoas, pessoal do semestre mais à frente. E aí, depois desses 3 primeiros semestres, acho que você começa e vai para o 4º semestre, você já conhece mais professores, você já sabe quais são as matérias que você tem mais interesse, e aí a faculdade oferece várias alternativas para você aprofundar mais o estudo em algum tema. Então, tem iniciação científica, tem um programa de estudos avançados, tem assistência de pesquisa com os professores. Então, você vai conhecendo melhor os temas e tem a oportunidade de aprofundar um estudo em algum tema que você gosta. Indo mais para frente, acho que aí 4º, 5º, 6º semestre, você começa a pensar, e a faculdade tem vários acordos com outras instituições internacionais. Eu acho que eu fiz intercâmbio para a Bélgica, eu acho que vale muito a pena. Você tem a oportunidade de focar em alguma outra matéria que, sei lá, a faculdade é renomada nisso, você pode ir para Chicago, pode ir para a Itália, pode ir para diversas universidades. E aí o contato com os professores aqui do INSPER, com a diretoria, com o Carreiras, ajuda bastante nessa escolha. Então, os professores aqui no INSPER fizeram MBA, PhD, doutorado em várias instituições internacionais, eles podem ajudar você a escolher isso. Eu, durante meu intercâmbio, fiz 6 meses na Bélgica. Durante esse intercâmbio, no final, eu consegui um estágio de férias lá na Anheuser-Busch InBev, na Bélgica mesmo, e passei 3 meses lá antes de voltar para o Brasil. Aí, quando eu voltei, eu fiz o último ano aqui na faculdade, e eles me chamaram para voltar para a Bélgica. E aí, voltando do intercâmbio, você já está naquele ano final ou ano e meio final, você já está pensando em ir para o mercado de trabalho, você começa a conversar com o professor, vai te botar ali, aqui, te indicar em algum lugar. E aí, acho que dos pontos que eu, no começo, a gente pensa, mas queria fazer um estágio desde o início ou do 2º ano, alguma coisa assim. Isso eu hoje vejo que não vale a pena. Se dedicar os 3 primeiros anos integralmente à faculdade, claro, com várias atividades extracurriculares que eu falei, mas vale muito a pena. E hoje, uma coisa que eu vejo, por exemplo, eu fui o primeiro estagiário de férias na Anheuser-Busch InBev lá na Bélgica. Ano passado teve um outro, esse ano já são 2 estagiários de férias. Eu fiz estágio de férias na Bloomberg aqui no Brasil também, e vejo que a demanda está crescendo muito. Então, tem cada vez mais empresas, bancos, o Itaú sempre contrata estagiários de férias. A gente ia no Carreiras conversar com o pessoal e eles falavam que a procura aumenta muito, as empresas querem isso, porque é uma primeira introdução com um aluno, com um cara que pode ser um potencial candidato mais para frente. A gente quer conhecer os alunos, o pessoal que se dedica, que quer conhecer melhor. Então, estágio de férias vale muito a pena também. E acho que o principal do aluno do INSPER é dedicação. Aqui, o INSPER é famoso por cobrar dos alunos, mostrar para os alunos os resultados que eles estão gerando, e as oportunidades vão vir conforme a dedicação e o esforço dos alunos. Tenho muitos amigos hoje, e mantenho contato com todos eles, estão todos super bem empregados no Brasil, em empresa, em banco de investimento, em diversas áreas.
e todos eles aproveitaram muito o INSPER. Eu acho que vocês, sem dúvida, com esforço e dedicação, vão aproveitar bastante. A faculdade tem muitas oportunidades a oferecer no meio acadêmico, no contato com o mercado, experiências internacionais, e acho que vocês vão aprender muito. Fico aberto a qualquer dúvida que vocês tiverem depois da palestra, deve estar uns minutinhos aí fora também. E queria chamar agora o presidente do INSPER, Cláudio Haddad, para fazer a introdução. Obrigado. Bom dia a todos vocês. Quer dizer, parabéns mais uma vez por estarem aqui no INSPER, terem passado um exame seletivo, quer dizer, difícil, quer dizer, terem escolhido a gente. Eu sei que vários de vocês tiveram outras escolhas também, então, para nós, é sempre um enorme prazer, quer dizer, ver esse crédito de confiança que vocês têm aqui na nossa escola. Como a Carol falou, todo semestre a gente inicia as atividades acadêmicas com uma aula magna. E, quer dizer, procuramos alternar economia e administração. E, nesse semestre, temos o imenso prazer de ter conosco, para iniciar as atividades acadêmicas, o professor Vicente Falcone, que é uma pessoa, quer dizer, um profissional, um acadêmico, um scholar, um practitioner extremamente conhecido, mesmo porque ele também escreve regularmente artigos e está frequentemente, digamos, na mídia, em várias atividades. O professor Falcone é engenheiro pela UFMG e depois PhD em engenharia pela Colorado School of Mines, quer dizer, nos Estados Unidos, isso em 72. Ele é professor emérito da UFMG. É sócio fundador e membro do conselho da Falcone Consultores de Resultado, empresa de consultoria de gestão com 1.000 consultores atuando no Brasil e no exterior. E esses consultores, aliás, só um pequeno parêntese, têm criado enorme valor atuando junto a vários governos, fazendo com que os governos se tornem mais eficientes em sua gestão. Ele é membro do Conselho de Administração da Ambev, é consultor de grandes grupos empresariais brasileiros e do governo brasileiro, publicou 6 livros na área de gestão empresarial que venderam mais de 1 milhão de exemplares. Isso é, assim, para o Brasil, é uma cifra espetacular. Recebeu homenagens das seguintes instituições. Assim, do Ministério das Relações Exteriores, ele foi condecorado com a Medalha da Ordem do Rio Branco por sua atuação na crise de energia no Brasil em 2001. Vocês são muito jovens, mas em 2001 nós tivemos um apagão e foi criada uma comissão para administrar todo o enorme problema que aquilo causou. E o professor Falcone foi uma das pessoas importantíssimas naquela ocasião. Ele também foi homenageado pela American Society for Quality. Ele foi o único brasileiro escolhido como uma das 21 vozes do século XXI. E diversas outras homenagens também que lhe foram outorgadas, inclusive de associações empresariais. Então, quer dizer, com isso tudo, temos a certeza que nós iremos aproveitar e aprender bastante hoje com o professor Falcone. Eu convidaria, então, o professor Falcone, por favor, para iniciar a sua palestra. Obrigado. Eu já não sei se é bom dia ou boa tarde, né? Boa tarde a todos. Pessoal, eu, quando fui convidado para dar essa aula magna, né, e já me avisaram que não ia ser uma aula, né, porque a turma aí é uma turma de bicho, preferencialmente, né, e que talvez tivesse outros interesses. E eu, quando falo, eu gosto muito de falar assim para a plateia, quer dizer, o que a plateia quer ouvir, né? Então, eu vou combinar com vocês o seguinte, eu vou fazer uma introdução de uns 10 ou 20 minutos,
e eu vou pedir para vocês fazerem perguntas, porque a única maneira de eu falar aquilo que vocês querem ouvir é vocês me perguntarem o que vocês não sabem, o que vocês gostariam de ouvir. Assunto livre, porque eu não souber responder, eu falo, isso aí eu não sei, tá certo? Mas o que eu souber, eu vou responder para vocês, né? Talvez eu vou falar aqui como pai ou avô, não é? E dando algum conselho ou respondendo alguma dúvida, né? Então, eu peço a vocês que, ao longo dessa introdução que eu fizer, que vocês pensem naquelas dúvidas que vocês tenham, né? E preparem a pergunta. Mas eu gostaria que a principal parte da nossa interação aqui hoje fosse perguntas e respostas. É a única maneira de eu realmente falar o que vocês querem ouvir. Mas eu imagino que uma das coisas que vocês gostariam de ouvir de mim, né, eu estou saindo e vocês estão chegando, né? A diferença de idade aqui deve ser mais ou menos 50 anos. Eu fui bicho há 55 anos atrás, né? Então, é uma diferença muito grande. Então, talvez o melhor tom da minha apresentação fosse falar um pouco da minha vida, né, e falar para vocês daquilo que eu achei que era importante em 10 ou 20 minutos. Eu formei engenharia, não sei por que cargas d'água que eu escolhi engenharia, fiz concurso para engenharia mecânica e acabei caindo em engenharia metalúrgica. Fiz engenharia metalúrgica e gostei muito. Fui trabalhar numa siderúrgica, trabalhei durante uns 3 anos, e aí me candidatei a uma bolsa. Eu sou filho de classe média baixa, eu não tinha a menor possibilidade de pagar estudo no exterior, né? Mas, um belo dia, eu estava em casa e vi um anúncio que a Embaixada Americana estava concedendo umas bolsas. Eu me candidatei e ganhei, 2 anos depois, uma bolsa Fulbright e fui fazer mestrado nos Estados Unidos. E depois me candidatei de novo e fiz doutorado. Vim para o Brasil, passei 1 ano e fiz doutorado. Vocês podem perceber que a minha cabeça era uma cabeça de técnico, eu sempre fui um técnico. E eu achava que, quanto mais eu soubesse a área técnica, melhor eu poderia contribuir, mais bem-sucedido eu poderia ser. Aí aconteceu um fato comigo interessante. Eu fui dar aula na escola de engenharia, da qual eu fui aluno, né, na UFMG, lá em Belo Horizonte. E nós começamos um programa lá de mestrado, no qual a gente fazia as teses nas empresas. Desde aquela época, eu achava que a gente tinha que trabalhar com coisas práticas e os alunos tinham que aprender a teoria, mas a partir da vida, das coisas que realmente acontecem. Nós, na verdade, desenvolvemos algumas centenas de teses lá em Minas Gerais, na Escola de Engenharia, dentro das empresas, né? Mas teve uma tese que eu fui orientar num conversor de aço da Acesita, né? Então, eu estava lá com o meu aluno era um engenheiro dessa empresa, né? E eu falei com ele, olha, a dificuldade que você pode ter é na interação com o pessoal de produção. Então, a melhor coisa que você faz é botar o seu escritório na cabine do forno. E ele fez isso, ele botou o escritório dele na cabine do forno e desenvolveu a tese dele ali. E a tese dele era desenvolver um modelo matemático. Eu sempre fui bom nesse negócio, eu adorava fazer modelo matemático, sabe? Eu sempre gostei muito. Você desenvolver um modelo teórico, depois fazer ajuste estatístico, adorava essas coisas. E nós estávamos fazendo, então, um modelo matemático desse conversor de aço, né, para poder prever as corridas e acertar um número de corridas cada vez maior. Porque, na siderurgia, nem sempre você acerta a composição de aço do jeito que você quer, né? Você tem uma certa corrida e, às vezes, você perde uma corrida para um certo tipo de aço, aproveita para outro, mas isso atrapalha muito a programação. E eu queria aumentar esse índice de acerto, né? Então, fizemos um modelo matemático de controle operacional do forno. E aí ele foi desenvolvendo ali aquela coisa toda e testando daqui, dali, dali. Aí chegou o grande dia, né, que ele ia começar a operar o forno em paralelo, ou seja, nós tínhamos
a operação conduzida pelos operadores e a operação dele. E nós íamos checar para ver qual dos dois acertava mais. E o mais bacana é que os operadores do forno passaram a torcer para que ele acertasse mais. Foi um negócio assim espetacular. Sabe? Ele conseguiu envolver o pessoal de tal forma que aquilo fosse um desenvolvimento deles também. Né? Aí, muito bem, deu a primeira corrida, ele acertou a temperatura certinho, o teor de carbono, acertou tudo, foi aquela festa. Né? Na segunda corrida, logo estava a diretoria da empresa lá, aquela coisa toda. Na segunda corrida foi um erro colossal. E eu falei com ele o seguinte, olha, nós vamos analisar todo o erro, nós vamos analisar, ver o que aconteceu, para a gente aprender e introduzir no modelo, porque modelo é o melhor que existe. Quer dizer, os operadores também tocam por um modelo que está na cabeça deles. Muito bem. Aí começamos a descobrir o seguinte, o que acontece dentro das empresas? Alguém fala para você, olha, a análise da cal que está no silo é essa aqui. E você tem que acreditar. E ele acreditou. Só que tem que o departamento de suprimentos trocou a cal e não avisou a ele. E, na hora que ele fez a programação do sopro, ele usou a análise antiga e aquilo ali foi um desastre. Tá certo? Teve outros casos de troca de tipo de sucata, de análise errada de magnésio. E aí eu fui descobrindo o seguinte, dentro de uma empresa, por melhor que você queira avançar tecnicamente, existe uma série de outros fatores que impedem que você avance. E aí, devagarinho, eu fui saindo da engenharia e passando para a administração. E hoje eu sou consultor de gestão, né? Nos últimos 30 anos da minha vida. Mudei da engenharia para a administração, porque eu descobri que era somente através da gestão que eu poderia conseguir o que a gente queria, que era a estabilização do processo no forno, da estabilização dos processos industriais, da estabilização dos processos de venda, de todos os processos da empresa. Isso só podia ser conseguido com uma boa administração de todas as frentes. Né? Então, daí passamos para isso. Agora, o que a gente encontra nas empresas? Né? Então, primeira coisa, gestão, administração é importantíssimo. Você saber lidar com tudo ao mesmo tempo. Não é só a técnica que é importante. Essa foi a primeira grande lição na minha vida. Eu tive que fazer engenharia, mestrado, doutorado, para descobrir que não adianta muito você ir muito profundo se você não controlar todos os fatores simultaneamente, e, para fazer isso, tem que ser com boa administração. Primeiro ponto. Segundo ponto que eu aprendi na minha vida. Muitas vezes, você é bem intencionado, você quer fazer as coisas, mas você vai deparar com o fator humano. Você vai deparar em todas as frentes, pode ser em empresa, pode ser em governo, você vai deparar com pessoas que têm agendas próprias, com pessoas que têm medo, com pessoas que não querem saber de fazer nada diferente do que tem que fazer no dia a dia. E aí você vai ver que o relacionamento humano e você poder entender essas coisas também é muito importante. Né? E saber contornar e suplantar esse tipo de resistência que nós vamos encontrar e encontram em todos os aspectos da vida. Agora, no meio empresarial, você vai encontrar pessoas que têm medo. Medo de qualquer coisa que seja diferente daquilo que é conhecido no dia a dia. Agora mesmo eu estou numa grande empresa do Brasil, aí eu estou muito aborrecido, porque eu estava no meio de um grande projeto e trombei com uma pessoa que impediu o projeto porque tem medo. Medo do desconhecido. A gente tinha que entrar. Para conseguir os resultados que a empresa está precisando e queria, nós tínhamos que entrar no desconhecido, e ele tem medo. Impediu. Né? Então, estamos ainda pelejando para ver que lado que vai ganhar essa briga. Mas a vida é toda assim. Eu já estou com quase 73 anos de idade e ainda enfrentamos esse tipo de coisa. Agora, qual foi a decisão do INSPER, e que eu admirei muito a coragem da instituição? A decisão foi a seguinte:
formar pessoas que estejam acostumadas a enfrentar o desconhecido. Formar pessoas que sabem que desconhecido é o comum na vida e que sabem enfrentar. Vocês aqui dentro, tanto no curso de administração quanto no curso de economia, vocês vão aprender como enfrentar os problemas da empresa, como enfrentar algumas coisas que nunca foram feitas e que têm que ser feitas, sem medo. E sem medo, porque você vai ter o domínio do método para resolver esses problemas. Quer dizer, esse é o ponto principal. Todo o nosso sistema educacional ele foi feito para treinar as pessoas em soluções conhecidas. E as pessoas vão enfrentar a vida achando que aquela bagagem que ele trouxe é suficiente. Não, ela é necessária, mas ela não é suficiente. Aquela bagagem que você aprendeu na escola, e você deve tirar o máximo que você puder dessa escola, essa bagagem ela é necessária. Agora, ela não é suficiente, porque o que você vai enfrentar é o desconhecido. E, para isso, aqui no INSPER, é a primeira escola no Brasil que está ensinando metodologia para você enfrentar problemas que nunca ninguém enfrentou antes. E que vai ser o comum na vida de vocês. Eu estava contando para a turma do REP, da turma de solução de problemas, ali agora. Domingo de manhã, lá em casa, na poltrona com meu genro e minha netinha de 10 anos, assistindo. Eu comprei uma televisão grande, bonita, de alta definição, tal. Nós estávamos assistindo lá um programa sobre como que foi feita a reforma da Hubble, aquela lente que tem lá no espaço e tal, né? E maravilha de um projeto fantástico, vários anos e tal. E ela toda interessada, né? Aí, quando estava quase terminando o filme, eu cheguei para ela e falei assim, Lalá, há 50 anos atrás, agora 60 anos atrás, vovô tinha a sua idade, nem televisão tinha. Ela, hein, vovô? Não tinha televisão, não existia. A primeira televisão foi de um vizinho, lá era preto e branco, a gente via da calçada e tal. Televisão é coisa muito recente. Hoje você está aqui deitada, filhinha, assistindo uma televisão colorida, de alta definição, uma experiência no espaço fantástica. Então, os próximos 50 anos, que vai ser a vida de vocês que estão aqui nessa sala, vai ser uma vida de desconhecidos. E os bem-sucedidos serão aqueles que estão preparados para enfrentar o desconhecido. Tem um filme que foi feito aí, vocês encontram para comprar, falando sobre a vida de René Descartes. Vale a pena comprar. Pena que não tem tradução, é em italiano. Aqueles que entendem italiano, ótimo. Quem não entende, como eu, vai entender 30%, 40% do que é falado, mas já dá para ver o que foi a vida do René Descartes. O René Descartes questionou toda a filosofia da época, isso em 1600, e criou o método cartesiano da busca da verdade, que é a coisa mais fantástica, e o que vocês vão estudar aqui é exatamente o método cartesiano para enfrentar o desconhecido, que é o método de solução de problemas. Então, isso é a espinha dorsal do curso que vocês vão ter aqui. É um curso inigualável no Brasil, eu sou testemunha disso. Aproveitem o mais, vocês são beneficiados porque vocês vão ser os primeiros no Brasil, né? A primeira leva de brasileiros a ser formada com uma formação totalmente diferente, uma formação para o futuro. Os americanos, que estão bem mais avançados do que nós, já estão fazendo experiências no curso fundamental, tem 5 escolas no curso fundamental já voltadas para ensino por projeto, 5 high school, né, sob supervisão do próprio governo americano, e nós ficamos conhecendo uma escola superior que, aliás, já está associada com o INSPER para montar uma coisa similar aqui no INSPER. Né, então, isso é o que é de mais moderno no mundo, porque a educação do futuro vai ser uma educação voltada para a solução de problemas desconhecidos, que é o que vocês vão enfrentar na vida. Eu trouxe aqui um lembretezinho do que eu não podia deixar de falar para vocês. Eu acho que é isso aí. Então, a parte
básica da minha apresentação está feita, e eu gostaria agora de receber algumas perguntas de vocês aí. Perfeitamente. Obrigado. Tem uma pergunta lá no fundo. Oi, você estava falando sobre a importância do fator humano na empresa, e ontem eu estava lendo o prefácio do livro Grandes Sonhos, sobre a trajetória da Ambev. Ele fala que investir em pessoas talentosas é essencial numa empresa. E eu queria saber o que você vê, assim, o que você considera um valor de empresário que trabalha, ou que critério você usa para julgar se é uma pessoa que você quer trabalhar ou se você quer contratar? Boa pergunta, excelente. Porque eu hoje considero assim que dois fatores, dois pilares fundamentais em qualquer organização é método de gestão e pessoas certas. Certo? Essa é a dupla, né, infalível. Então, agora, por outro lado, eu acredito o seguinte: eu acredito que todos nós, seres humanos, somos úteis para alguma coisa, você entendeu? Então, quando você pergunta, quando você fala assim, eu quero escolher uma pessoa talentosa, não quer dizer que ele seja superior ao outro que não tem talento para aquilo, não, entendeu? Quer dizer apenas o seguinte: eu vou escolher pessoas cujo perfil é mais adaptado a esse tipo de trabalho. Por exemplo, na nossa consultoria, nós recrutamos pessoas que tenham disponibilidade de viajar, que gostem de relacionar-se com outras pessoas, que gostem de trabalhar em grupo, e assim algumas características que são características de consultor, né? A vida de consultor não é uma vida muito fácil, né? Tem muitas vantagens que você leva na vida de um consultor, mas é uma vida que não... Então, nós temos o perfil adequado e a gente busca pessoas já próximas daquele perfil. Mas, mesmo assim, né, nós perdemos vários dos que entram, porque a pessoa entra e vê que não é bem aquilo que queria, porque não gostou e tal, do tipo de trabalho, sai e vai procurar um outro tipo de trabalho no qual ele seja mais talentoso para aquilo. Então, eu acho assim, todos nós temos talento para algumas coisas, né? Aliás, isso aí é até bíblico, né? Nos foi dado talentos, né, que agora é só descobrir aonde que ele se adapta melhor. Agora, o que eu quero te dizer, principalmente, é o seguinte, para vocês que estão do lado de lá, né? Para mim, o fator principal é o seguinte: é você amar o que faz, entendeu? Quando você realmente gosta do que faz, e você vai logo perceber isso, entendeu? Você gosta daquilo, você gosta do que faz, aquilo não tem... Para você não tem hora, não tem sábado, não tem domingo, não tem dia santo, entendeu? Você faz as coisas porque você gosta de fazer, e você vai ter uma resistência fantástica, porque você nunca fica cansado, porque aquilo para você é diversão. Então, amar o que faz é o ponto fundamental. Eu diria para você assim, que é o número 1. Nós vamos tentar, vamos supor, quem recruta está tentando descobrir pessoas que vão chegar no trabalho e vão amar o que fazem, entendeu? Então, na verdade, no fundo, é isso. Certo? Estamos todos tentando formar um time de pessoas que gostem daquilo, mas que não necessariamente são superiores aos outros, entendeu? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Lá na Ambev, nós tínhamos um projeto na fábrica do Rio de Janeiro. Estavam com um problema lá, e nós descobrimos, depois de muita pesquisa interna lá, descobrimos que nós estávamos recrutando pessoas erradas para certos tipos de cargo. Para alguns cargos internos de fábrica, nós precisávamos de pessoas mais acomodadas, e nós estávamos tentando pegar pessoas cujo perfil não era de acomodação, entendeu? Então, você colocar uma pessoa para operar um equipamento caríssimo, uma pessoa que ganha bem, opera um equipamento caríssimo, e para ficar operando aquele equipamento ali, tem que ser uma pessoa acomodada, porque se for uma pessoa assim, dinâmica, que quer coisa nova todo dia, então não vai aguentar ficar ali nem uma semana. Então, é só questão de perfil, de fato. Então, nós mudamos o perfil, passamos a recrutar um perfil diferente, foi um sucesso, né? Então, essas coisas assim é recrutar gente certa. Não é fácil, sabe? A turma de RH
tem que fazer uma ginástica muito grande para isso. Mas excelente pergunta, muito obrigado. Pois não. Professor, eu queria saber do senhor, até onde o senhor acha que a ambição ela é saudável dentro de uma carreira executiva? Eu acho a ambição ótima, né? A pessoa que não tem ambição, não adianta. Você tem que ter vontade, né? Vontade de fazer as coisas. E não precisa ser assim, sempre a mesma ambição, não. Porque a gente pode pensar que uma pessoa ambiciosa é aquela que quer poder, que quer dinheiro, mas nem sempre é isso. Você pode ter a ambição de ajudar o seu país, você pode ter a ambição de melhorar as condições de vida de algum bairro. Quer dizer, eu acho que isso é que te move, você entendeu? Então, para mim, ambição é isso. Eu não tenho a palavra ambição do lado pejorativo. Vamos supor, daquele que é ambicioso, pisa nos companheiros para poder subir, que quer poder, posição e tal. Não é essa ambição que eu estou falando. Eu estou falando da ambição positiva, né? Que eu acho que a ambição positiva todos nós temos que ter, tá certo? É querer crescer, entendeu? E cada vez mais. Se você faz isso com ética, no problems, entendeu? Vamos adiante, que aí a vida é isso mesmo. Falando nisso, só um parênteses aqui. Vocês sabem o que é ética? É uma boa coisa para vocês começarem aí como bicho, né? Começar. Eu vou dar para vocês uma definição que eu gosto, tá? A definição que eu gosto é o seguinte: ética é amor ao próximo. Tá? Hoje e no futuro. Para mim, ética é isso. É você não fazer nada que possa, eventualmente, prejudicar alguém, hoje ou no futuro. Para mim, isso é ética. Isso abarca tudo que é comportamento que se espera de ética, né? E mais uma coisa, mais um conselho que eu vou dar para vocês aqui, já que saiu o assunto da ética, é o seguinte: na vida de vocês vai aparecer, aqui ou ali, às vezes até frequentemente, situações em que vocês vão ser convidados a se desviar de um comportamento ético. Por exemplo, em coisas banais, fala mal de um companheiro, desfazer de alguém, certo? Sonegar informação para um companheiro, entendeu? Então, vão aparecer várias situações na sua vida desse tipo. Procure levar uma vida reta. Procure ser imune a isso, porque as próprias pessoas que te convidaram para fazer esse descaminho, vão passar a te admirar e ter confiança em você. Entendeu? Nunca abram mão disso, porque nunca fechem uma porta, porque qualquer coisa que vocês façam fica gravado para o seu futuro e vão servir de impedimento para o seu progresso. Vivam uma vida só, numa linha só, entendeu? Para mim, ética é uma das grandes coisas da vida. Uma próxima pergunta? Pois não. O senhor já trabalhou e está no conselho de diversas empresas no Brasil. Quais são os grandes desafios da gestão das nossas empresas? Excelente pergunta. Porque nós que somos consultores, a gente enfrenta isso todo dia. Todo dia. Vou dar um exemplo para você. Você chega para uma empresa e fala assim: gente, nós precisamos ter metas bem colocadas aqui. Mas nós já temos meta. Entendeu? Você vai encontrar isso aos montes. Tem que ter plano de ação bem feito. Nós já temos plano de ação. Entendeu? E as pessoas, tem gente que vai falar para você, 70% das pessoas vai falar: nós já temos tudo. Entendeu? Tem nada. Não tem nada. Coloca a meta de qualquer jeito, entendeu? Aí faz reunião de acompanhamento, chega no final do mês, não bateu a meta, dá uma explicação qualquer, se aceita, entendeu? Então, não tem nada. Daí é que é importante usar o método que vocês vão aprender aqui na escola. Entendeu? É metodologia. Meta é você fazer as coisas passo a passo para chegar no caminho certo, tomar as decisões certas. Né? Mas é basicamente isso. O que as empresas precisam é de resultado. Aí você fala assim, quer ver? Olha só. Nós estamos com
o nível de vendas nosso aqui, nós estamos vendendo, por exemplo, 100, por que nós não vendemos 120? Então, a resposta é uma só. É porque eu não sei. Eu não sei o que fazer para vender 120, porque se eu soubesse, eu já tinha feito. E é verdade. Todo mundo quer ter um resultado bom. O grande problema é você dar esse salto. Como é que eu vou sair daqui para lá? Eu tenho que conhecer alguma coisa nova. E você vai conhecer coisas novas por meio do método. Levantando informações, perguntando às pessoas certas, fazendo os brainstorming certo, montando o plano de ação certo. É isso aí, companheiro. E aí você vai descobrindo as coisas certas e vai fazendo, e você chega onde você quer. As pessoas mais bem-sucedidas são as pessoas abertas a fazer isso. São as pessoas que trazem resultados. Agora, um passo adiante, se você quiser ser um bom líder numa empresa, é você fazer isso com sua equipe. É você levar a equipe inteira a fazer isso com satisfação, com alegria, entendeu? Porque esse é um processo alegre. O que tem de alegria numa empresa, gente, são os desafios. Não é? É você estar o tempo todo precisando galgar um novo patamar, novos resultados. Eu sempre conto uma historinha aqui. Eu não sei se vocês também assistem esses programas da Discovery Channel, History Channel e tal, né? E eu adoro essas coisas. Né? Então, tem lá um programa que eles contam lá aquela subida do pessoal que sobe o Everest. Né? Por sinal, eu fiquei conhecendo 1 ou 2 caras brasileiros que subiram o Everest, contando esses caras, depois os caras me chamam, pô, quando eu subi lá é assim mesmo e tal. Entendeu? Eu não sei quantos aqui já viram aqueles filmes, né? Mas olha o que está por trás do filme. Gente, se eu estou sentado na poltrona, quentinho, né? Tomando ali uma aguinha e tal, depois quando eu levanto, vou lá tomar um cafezinho. Os caras estão lá enfrentando o frio de menos 40, naquelas barraquinhas, uma ventania, coisa horrorosa. E eles se comunicam com o rádio, né? E aqui é só notícia ruim. E a missão japonesa perdeu, um cara morreu, o outro perdeu uma mão. É só notícia ruim. Mas está todo mundo tentando chegar lá. E aí você fica imaginando, pô, lá no Everest deve ter alguma coisa bacana lá em cima, porque não é possível. Todo mundo querendo subir lá. O que tem lá? Aí os caras chegam lá em cima, né, vão filmar, chega lá em cima, balança a bandeirinha e desce. Não tem mais nada, entendeu? É o prazer da conquista, é o prazer de você chegar lá, é a satisfação do resultado. Isso é inerente no ser humano. E muitas empresas matam isso porque não tem líder que sabe desafiar. Todo mundo quer subir seu Everest, você entendeu como é que é? Mas tem líder que não sabe desafiar. Então, eu diria para você que a história é essa. Então, a Ambev é uma das empresas brasileiras que conseguiu descobrir isso, né, e conseguiu selecionar as pessoas que sabem desafiar suas equipes, e aquilo é um jogo constante de bons resultados. Né? Então, é basicamente isso aí, né, com método. Né? Obrigado pela pergunta, excelente. Oi. O mercado, não só brasileiro como mundial, ainda é muito masculino. Que conselhos você daria para uma mulher que quer quebrar essas barreiras? Excelente pergunta. Mudou, viu? Mudou. Nós temos algumas consultoras lá na Falcone que são invejáveis. Certo? Assim, eu diria para vocês assim, nível A mundial, entendeu? E até se você quiser conhecer, eu me disponho a te apresentar algumas. Nós temos várias, tá certo? Muito melhores que muito machão. Você entendeu como é que é? Então, isso mudou muito, sabe? E outra coisa que eu já percebo é o seguinte, hoje, nas empresas, porque consultor nosso enfrenta diretor de empresa e tal, diretoria de empresa e tal, e às vezes tem que enfrentar na palavra literal, no significado literal da palavra, é enfrentar mesmo, né? Você tem que ir lá, estabelecer o problema certo e tal, desdobrar certo. Essas meninas, que não são, às vezes tem algumas que não são assim tão meninas, já passaram dos 30 um pouquinho e tal, elas vão, enfrentam e ganham o respeito, entendeu? O mundo mudou muito. Sabe? Eu acho que vocês estão... Só tem um probleminha que eu percebo, é o seguinte, quando chega na época de ter neném, né,
que eu acho muito justo, a gente percebe que o ser humano é assim, também já é natureza, né? Passa por uma fase de ter necessidade de ter o neném naquela época, é uma certa época da vida. As empresas têm que compreender que aquela época é uma época diferente na vida da mulher, ter um pouco de paciência, que nós já tivemos consultora nossa que atravessou esse período, voltou e continua sendo uma boa consultora, entendeu? Então, é só as empresas aprenderem um pouco a lidar com isso. Se a gente aprender a lidar com isso, eu acho que vai tudo bem. Esse seria, eu estou falando aqui bem francamente com você, tá? Assim, nós estamos aqui conversando francamente, perguntando francamente e respondendo francamente. Esse seria o único ponto. Fora isso, nós temos consultoras lá, profissionais invejáveis. Invejáveis. Aliás, até com uma vantagem. Aqui, não deixa nenhum macho ouvir, não, tá certo? Eu acho que a mulher ela pega mais sério na coisa, ela vai mais detalhe, entendeu? E consultoria depende muito disso também. Então, eu acho assim que, pelo contrário, sabe, até uma vantagem. Pois não. Primeiramente, boa tarde. Eu gostaria de saber qual foi o principal desafio quando o senhor entrou na Brahma e com as eventuais fusões que aconteceram para se transformar na maior cervejaria do mundo. E, em segundo, qual o maior desafio na criação de metas em empresas no Brasil, no mundo? Obrigado. Excelente pergunta, muito obrigado. Gente, o grande problema do ser humano, e daria para ficar falando aqui um tempão, é comunicação. A comunicação está na base de tudo. Inclusive, a comunicação está na base das palavras, né? Na hora que eu falo palavra, você associa isso com alguma coisa, né? Só que tem que, na hora que eu falo algumas coisas aqui, eu posso estar pensando uma coisa e vocês podem estar entendendo outra, muito ou pouco diferente, sabe? Então, a comunicação é um negócio, assim, muito sério. Então, eu diria para você o seguinte: para pessoas que são agentes de mudança, eu sou um agente de mudança. Todo consultor é agente de mudança, né? E dentro das empresas também tem muitos agentes de mudança. São pessoas naturalmente... Né? Carolina é um agente de mudança. Certo? Pessoas que querem mudar alguma coisa, né? O Cláudio é um agente de mudança, é um empresário da mudança, está fazendo aqui uma coisa diferente. Então, tem pessoas que são agentes de mudança, agentes da sociedade, agentes das organizações. Então, os agentes de mudança, a dificuldade que tem, muitas vezes, é comunicar aquilo que quer fazer, sabe? Porque você pode falar uma coisa e a pessoa entender outra. Então, a grande dificuldade que eu encontrei na minha vida, muitas vezes, é a pessoa entender aquilo que você quer. Porque o que você quer é bem intencionado, é certo, mas nem sempre as pessoas aceitam, certo? Então, o que nós tivemos que fazer naquela época, e foi a sorte, né, é que tinha um cara chamado Marcel Teles, que era uma pessoa extraordinária, que é, né, uma pessoa extraordinária. Ele logo percebeu o que era o negócio, né, e ele deu todo o apoio, né. Mas só o apoio dele não foi suficiente para ir na velocidade que a gente queria ir, não. Poderia ter ido muito mais rápido. Certo? Hoje a gente sabe como é que vai mais rápido. Mas, naquela época, foi muito difícil. Também o Brasil era outras dificuldades, o termo gestão não era tão popular como é hoje, né? A mentalidade não era a mesma que é hoje. Mas eu diria que a principal dificuldade que nós tivemos foi levar as pessoas à ideia do que poderia ser feito, né? Por exemplo, dar um exemplo para você. Teve uma situação lá em que o diretor ia apresentar um plano de ação para fazer alguma coisa, entendeu? Eu me coloquei à disposição para ajudar a fazer o plano de ação, ele não quis. Aí apresentou o plano de ação, aí me perguntaram o que eu achava. Eu falei, isso aí não é plano de ação nem aqui nem na China, tá certo? Não era um plano de ação. Criou um tremendo mal-estar. Ele hoje é um grande amigo meu, entendeu? Mas é uma situação assim, entendeu? O que eu vou falar? Eu ia falar com ele que era um plano de ação? Não. Então, esse tipo de dificuldade nós tivemos, sabe? Isso leva tempo. É um pouquinho aqui, um avanço ali. Agora, eu adotei uma prática que me ensinaram logo no comecinho, que foi uma prática boa, sabe? Quando você é um agente de mudança na sua organização, começa a trabalhar com quem quer.
Não perca tempo com quem não quer, entendeu? Porque é difícil trabalhar com quem não quer. Então, você trabalha com quem quer, aquelas pessoas já vão avançar e os outros vão sentir inveja e vão querer também, e assim você ganha adesão, né, por exemplo. Né? Mas existem essas dificuldades. Né? Não foi um mar de rosa. Né? Tudo foi muita luta, Né? E, assim, homem a homem, o tempo todo. Pois não. Conselho de pai. Como é que o senhor lida com o ego? Porque a gente tem que criar uma carreira boa também. Como o senhor lida com o ego, por exemplo, o ego inflado? Como lidar com pessoas com ego inflado? O que você diria para nós? Eu acho que tem que lidar naturalmente, né? Você entendeu? Você vai encontrar vizinho com ego inflado, você vai encontrar colega de trabalho com ego inflado e tal. Eu acho que, na sua organização, se você conseguir demonstrar e criar uma cultura no qual essas coisas não têm valor, sabe, acaba caindo, você entendeu? Ou a pessoa sai, porque o ego é tão grande que ela não aguenta ficar ali, né? Ou então ela vê que aquilo não tem sentido e que a cultura que está sendo criada é muito melhor e adere à cultura, você entendeu? Mas o que a gente tem que fazer é valorizar a cultura da simplicidade, a cultura da lealdade, da franqueza, né? Do bom humor, né? E da ética, da amizade, e seguir por aí, valorizar essas coisas, né? Sem agredir a pessoa. Né? E, de pouco a pouco, a cultura vai se firmando, e aí a pessoa vai vendo que aquilo não tem tanto valor e acaba descobrindo, né? Melhorando a sua vida. Mas essa questão de valores de vida e mudanças culturais, sabe? Cada vez que quanto mais eu vivo, mais eu vejo a importância dessas coisas, sabe? E, aproveitando a sua pergunta, que foi muito boa, eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte: muitas vezes você vai numa organização, você olha assim, pendurado na parede, uma série de valores. Sabe? O fato de ter os valores é bom, sabe? Mas, se você não tiver um processo de fazer aquilo acontecer, não adianta nada. Tá? Então, você tem que avaliar as pessoas e avaliar a sua conformidade aos valores e atribuir valor às pessoas que estão naquela linha. E cada vez mais. E aí você vai mudando a cultura. E você começar a reagir francamente às pessoas naquela linha daqueles valores. Né? E assim você muda a cultura. Isso é válido para uma organização, qualquer que seja ela, inclusive para a sua família. Para tudo. Para a criação dos filhos, para tudo. Né? É você ter os valores certos e implementar os valores certos no dia a dia. Com os filhos, dando exemplo, principalmente. Né? É por aí, mais ou menos. Porque são esse tipo de coisa assim, não é 2 mais 2 igual a 4, você entendeu, né? Obrigado. Boa tarde, professor. Boa tarde. Aqui no auditório, surgiram várias perguntas aqui explorando todo o conhecimento do senhor no setor privado. Mas também o senhor deu inúmeras contribuições no setor público. E a gente vendo agora esses protestos, com inúmeros pleitos, né, saúde, educação, segurança, muita coisa está ligada à gestão pública. Porque a gente já paga muito dinheiro para o governo e a gente não vê esse dinheiro retornar para a gente em serviços públicos de qualidade. A minha pergunta, baseado na experiência que o senhor teve, auxiliando aí alguns setores da área pública a melhorar a sua eficiência, se o Brasil, numa perspectiva de uns 10 anos, tem tem perspectiva de melhorar a administração pública, ou o senhor acha que em 10 anos não é possível dar esse salto? Não, é possível dar o salto até em 1 ano. Não digo salto, mas evolução. Né? Salto eu não acredito. Não acredito. Mas evolução eu acredito. Sabe por quê? Porque o ser humano aprende devagarinho. Então, não dá para você, né, dar um salto muito grande. Mas, outro dia desse, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso falou uma coisa que eu achei muito importante. Ele falou o seguinte: se vocês olharem para o governo federal, as melhores áreas do governo federal
são aquelas que têm uma escola associada a ela. Escola Nacional de Ensino Fazendário, um negócio assim, ou de administração. Escola Nacional de Administração. ESAF, né? ESAF. De Administração Fazendária e tal. Isso foi muito bom para essa área do governo, né? A Polícia Federal criou lá uma universidade interna. Poxa, então, essas coisas, então, todas as áreas do governo que têm uma escola associada estão progredindo e vão bem. Lógico, porque as pessoas vão aprendendo e vão fazendo cada vez melhor. Mas isso não é verdade para todo mundo. O que nós temos encontrado, seja em municípios ou governos estaduais, ou mesmo no governo federal, é de dar pena. Nós temos que ter até um pouco de compreensão. Isso não quer dizer que não deva fazer pressão, não, sabe? Eu acho que essas manifestações, do meu ponto de vista, são muito boas. Sabe? Fora o vandalismo, que é um perigo para a nação, é coisa organizada, isso aí é outra história, mas vamos dizer assim, as manifestações em si, né, a demonstração de desagrado é muito importante, até mesmo para o governo, né, para sentir a direção, né? Mas tem um esforço muito grande para fazer, sabe? Nós temos que ter muita compaixão, sabe? Muita compaixão, porque, na verdade, as pessoas não sabem o que tem que ser feito. Eu digo assim, eu estou falando em geral, não tô, lógico que tem exceção para tudo, tá? Estou falando em geral. Vou dar exemplo. Tá? Recentemente, houve uma solicitação de que a área da saúde devia ganhar 60 bilhões a mais, que era a maneira de resolver o problema da saúde. Quer dizer, essas soluções simplórias, que eu acho simplório isso, porque aí é fácil, pô, pede dinheiro para a educação, mas não tem dinheiro para dar, tá certo? Não tem de onde tirar. Então, nós temos que arrumar outra solução. Né? O Jorge Gerdau foi contra. Né? Então, ele falou assim, vamos primeiro fazer uma tentativa de gestão, ver que patamar que a gente atinge para depois botar o dinheiro. Talvez tenha que botar menos. Talvez tenha que botar menos, mas muito menos. Né? Mas vamos primeiro ganhar o pouco que a gente puder ganhar com gestão. Então, bom, tentamos um trabalho no Ministério da Saúde. Aí deram duas coisinhas sem importância para a gente fazer. Aí fizemos assim mesmo, né? Eles pediram, nós fizemos, mas não era importante. Tá certo? Mas eu fiquei muito incomodado com aquilo. Né? E aí nós pedimos para falar com a Secretaria-Geral do Ministério, fizemos uma reunião lá, estou dando um exemplo para você, tá? E aí eu perguntei, gente, qual é o problema de vocês? Qual é o pior problema de saúde do Brasil? Me fala. Isso vocês vão aprender aqui. Isso vocês vão aprender aqui. Nenhuma outra escola ensina, tá, gente? Vocês vão aprender aqui. Discutimos. Então, a conclusão foi, o maior problema do sistema de saúde brasileiro são os hospitais de emergência. Aí mostraram lá um quadro vermelho no Brasil inteiro. Situação de desastre nacional. É esse símbolo que vocês veem aí, de gente morrendo no corredor e tal, taxa de mortalidade elevadíssima, é uma tragédia. Não tem outra definição. Tá? Falei, tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma proposta. Nós não temos consultores para atacar todos os hospitais, tá certo? Mas nós vamos fazer uma proposta para vocês, assim, nós temos experiência em hospital. Nós somos consultores do Albert Einstein já há 6 anos, e de vários hospitais de primeira linha no Brasil. Vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar 2 hospitais de emergência da escolha de vocês, nós vamos fazer um projeto, vocês vão escolher uma equipe do Ministério para trabalhar junto conosco, para aprender, nós vamos dar aula para essa equipe, preparar esse pessoal para eles fazerem a consultoria para os outros hospitais brasileiros todos, tá certo? Fizemos a proposta, bem baratinho, tá? Não foi aceito. Tá? Não foi aceito. Mas não me pergunta por que não foi aceito, porque eu não sei por que não foi aceito, entendeu? Pior problema da saúde no Brasil. Bom, coincidentemente, fomos trabalhar no estado de Alagoas, que tem lá um governador, Teotônio Vilela, que é uma pessoa fantástica, um estadozinho desse tamaninho, entendeu?
Aí o Teotônio Vilela não falou com ele, eu quero que vocês façam tudo aqui. Área financeira, melhorar a arrecadação, reduzir custo, melhorar a educação, saúde, segurança, tudo, né? Tudo, entendeu? Tá bom, vamos lá. E na saúde, com a verbinha que tinha, nós escolhemos atacar os 2 hospitais de emergência que tinha em Maceió. Você está entendendo, né? Em 6 meses, nós demos uma arrumada na casa, acabou doente no corredor, entendeu? Os médicos e enfermeiros ficaram entusiasmados, eles começaram a inventar coisa para fazer. O índice de mortalidade despencou, entendeu? Sem botar um tostão lá dentro. Nada. Com gestão. Sabe o que nós fizemos? Olha só. Porque a gente tem experiência de outros hospitais, né? Eu falei com a nossa consultora líder lá, consultora, viu? A Mirza. Eu falei, Mirza. Não, a sua pergunta foi importante. Falei, Mirza, olha só. Procura saber qual é a taxa de ocupação, a taxa média. Quanto tempo que um doente fica no hospital? Médio. Né? Ela procurou saber 12 dias e meio. Eu falei, Mirza, nos hospitais aqui do Sul, que nós estamos, no médio, não vou falar nos melhores, mas nos médios do Sul, aqui é 4 dias. Tá? Tempo de residência médio, tá? 4. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar baixar para 6. Se você baixar para 6, está bom demais. Em 6 meses, ela baixou para 8 num e para 6 no outro. Tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você é a mesma coisa que você duplicasse o tamanho do hospital. Você está entendendo como é que é? É óbvio. Acabou doente no corredor. Gestão é isso, são coisas simples, mas agora tem que ter um governador que decida fazer, que tenha humildade de fazer, sabe como é que é? São assim, às vezes você encontra uns que querem, outros que não querem, e a gente vai levando pelo Brasil afora aí, tá? Mas estamos colecionando resultados bacanas, sabe? Esse resultado, muito em breve, chega no Ministério e vai incomodar alguém. Você entendeu, né? Sim. Aliás, já está sendo levado para lá, entendeu? Mas as coisas são assim. Mas é um espetáculo, sabe? É a tal coisa, né? Você tem que amar o que faz, né? Eu adoro esse tipo de coisa, entendeu? Boa tarde, professor. Onde é que você está? Estou aqui. Levanta a mão. Aqui. Tá. Eu sou o Felipe, estou ingressando agora no curso de Economia, sou de Natal, e, salvo engano, a Falcone fechou um contrato agora de consultoria em Natal. E a minha pergunta, aproveitando a deixa dele, é, assim, claramente, quais são as principais diferenças entre fazer uma consultoria para um governo, fazer uma consultoria para uma empresa privada? E como é, assim, existe um processo de acompanhamento depois? Porque existe, no governo tem troca de governo, muda todo o pessoal, é bem complicado. Como é que funciona isso? Obrigado. Deixa eu te explicar uma coisa. Existem 2 tipos de empresas de consultoria. Existem as empresas de consultoria de estratégia. Normalmente, elas vão para uma empresa, levantam uma série de informações, dados no Brasil, no exterior e tal, e produzem um relatório dando as direções, as melhores direções que a empresa tem para seguir. E pronto, entregou o relatório e vai embora. Tá? Esse é um tipo de empresa. São muito úteis. Tá? Eles analisam, tem uma técnica de análise muito boa e tal, espetáculo. E tem um outro tipo de empresa de consultoria, que são as consultorias operacionais. Nós somos operacionais. Nós não fazemos relatório. Entendeu? Então, o nosso esquema é muito assim, de ir para a empresa, descobrir onde é que estão os piores problemas, que a gente chama de laranjas mais maduras e mais baixas, entendeu? Pega os piores problemas, junta com o pessoal local e resolve, junto com a turma local. Para isso, a gente dá curso para o pessoal e depois resolve junto, entendeu? Então, o rastro que a gente deixa é muito bom, porque nós não deixamos relatório, a gente deixa uma competência instalada. A gente vai deixando competência instalada por aí afora, entendeu? Então, é uma maneira diferente de praticar a consultoria que nós fazemos, né? E tem sido bem sucedido na área pública, talvez exatamente por isso, né? A gente não entrega relatório, né? A gente vai lá e faz junto, vai fazendo junto, e sempre com meta na frente,
E se você atinge a meta, junto com o pessoal, é sinal que você foi bem sucedido, né? Então, Nós temos que encerrar, temos um horário, e, quer dizer, todos nós, eu, inclusive, aprendemos bastante hoje com o professor Falcone, como sempre é o caso. E eu queria mencionar que, além dessas homenagens, essas coisas todas que o professor Falcone, digamos, tem acumulado na vida dele, ele é um grande amigo do INSPER e está nos ajudando bastante no nosso projeto, no nosso curso de engenharia. Faltou mencionar isso, importante. Então, muito obrigado, Falcone.